grande amigo, companheiro de jornada. Ele é locutor, conhecido aqui em Riacho de Santana, porque morou nessa cidade por um tempo e está aí na sua luta, né, correndo atrás dos seus objetivos, dos seus ideais. E eu estou me sentindo muito feliz de estar recebendo meu amigo Isaac Nascimento aqui no programa. Eu fico muito contente quando alguém vem aqui participar do programa, compartilhar as suas experiências, as suas histórias de vida. E vocês percebem que eu trago aqui somente pessoas que têm algo a acrescentar para vocês que estão me ouvindo. E eu tenho certeza que aqui nas experiências de vida que o meu amigo, meu colega Isaac vai passar para a gente, contando um pouco da sua trajetória, vai inspirar muita gente que está nos ouvindo aí e vai conhecer um pouco da trajetória desse grande comunicador que é o meu colega, meu amigo Isaac Nascimento. Isaac, bom dia, meu querido. É um prazer imenso recebê-lo aqui no meu programa. Bom dia, Ricardo Guimarães. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Pessoal aqui do seu podcast. O prazer é todo meu, meu irmão. A satisfação, a honra de estar aqui participando desse podcast que, sem sombra de dúvida alguma, tem uma audiência expressiva. Até porque, Ricardo, você é uma pessoa do bem, né? E eu quero iniciar essa participação aqui com você, primeiramente agradecendo a Deus, Ricardo, pela sua vida, meu irmão. Porque houve esse acidente com você e depois disso eu não tive mais o contato com você, mas eu creio e acredito que Deus tem uma missão muito grande aqui na Terra para você, Ricardo. E as pessoas, elas carregam uma cruz, passa por um deserto. Às vezes, eu falo sempre isso, né, com as pessoas que passam por isso, que você passou, que são pessoas iluminadas por Deus, porque a gente só passa um deserto ou carrega um fardo de acordo que a gente consegue aguentar. E Deus tem te dado essa grande oportunidade de você estar aqui. Então, hoje o prazer é dobrado. O prazer de estar em seu programa e o prazer, Ricardo, de te rever, né? A sua esposa aqui também, a Thaís, né? Pessoa do bem, estava junto com você, não foi? Foi, estava comigo. Que Deus deu mais uma chance para vocês. Então, é momento de celebrar. Eu estou muito alegre, viu, Ricardo, de estar aqui com você mesmo. Ô, meu querido, eu também, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz quando o Isaac disse que vinha participar com a gente aqui do programa. Isaac, que eu poderia até lembrar, colocar aquela música aqui, estou de volta para o meu aconchego. Isaac foi um dos precursores aqui da Rádio Cidade FM, né? Ele fez um trabalho em Riacho de Santana, na época que a Cidade FM foi inaugurada aqui, né? Alguns anos atrás. E aí vai contar um pouco pra gente da trajetória de vida dele. Isaac, você é natural de onde? De onde é a sua família? Eu sou natural de Itambé, né? Itambé fica 50 km depois de Vitória da Conquista, sentido sul, né? Pessoal que vai para as praias aí, que vai para Ilhéus, Porto Seguro, para Prada, enfim, pro sul da Bahia, passa por lá pela minha querida cidade. E eu tenho orgulho, Ricardo, de ser de Itambé e de levar o nome da minha querida cidade, por onde eu tenho passado. Mas a gente tem as cidades, Itambé é a cidade natal, né? Mas Riacho de Santana, aqui a gente também tem um maior carinho por Riacho. E todos os lugares que a gente tem passado, a gente tem semelhado paz, amor, alegria e fazendo amigos, né? Amizades por onde a gente tem passado. Então, eu sou natural de Itambé, mas posso dizer também que eu gosto muito de Riacho de Santana. É uma cidade muito acolhedora, não é? A gente ficou aqui 3 anos e 8 meses nessa Quase cidade. 4 anos, hein? Isso aconteceu no ano de 1999 a 2002. Riacho é uma cidade muito acolhedora. Eu sempre digo por onde eu passo, é uma cidade que o povo é muito acolhedor, gosta de receber as pessoas que vêm de fora, gosta de acolher, né, aqui, faz amizade fácil. Isaac, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória como locutor. Quando foi que você se descobriu como locutor? Diz, não, isso aqui é pra mim, é minha profissão, vai ser minha vida, vai ser isso aqui. Você fez algum tipo de trabalho antes ou você já começou cedo na locução? Como é que foi? Ricardo, aconteceu assim, eu trabalhando no colégio do padre, né? Padre Juraci lá em Itambé, o colégio Centro Educacional Gilberto Viana. Eu tenho o maior respeito e carinho. Meu pai espiritual, na realidade, o padre Juraci. E lá o que aconteceu? Tinha um auditório, eu trabalhava no almoxarifado, né? Funcionário da prefeitura, prestando serviço no colégio. E aí começou a ter aquelas gincanas, né? O pessoal participando da gincana e eu ia lá colocar o som da paróquia. Tinha um locutor lá, Roquinho, que Deus atenha, né? O saudoso Roque. Ele que era o locutor, e eu colocava o som. E aí
testava o som ali e tal. E aí eu comecei testando minha voz e tal. E começou Começou a gostar. Aí chegou um momento que eu tive a oportunidade de apresentar a gincana do colégio. Aí dessa gincana eu fui fazer o aniversário da cidade, para você ver que responsabilidade. Não tinha muita experiência, público de colégio ali, de sala de aula, para você ter a responsabilidade do aniversário da cidade. No aniversário da cidade. Aconteceu que no ano de 95, se não me engano foi 95, Marcelo Bonfá, que era um grande locutor da Band FM, hoje ele está em Salvador, e ele não teve a oportunidade, ele sempre apresentava as festas de aniversário da cidade também. E na ocasião, eu acho que a tia dele, alguma pessoa da família, faleceu, e ele não foi fazer, né? E aí eu brinquei com os meninos lá no colégio, falei que dava para mim fazer, e fui embora para casa. E na época, o prefeito da cidade era doutor Disseu, e dona Angélica, a esposa, né, a primeira dama, mandou o motorista lá em casa me chamar. Aí eu cheguei lá, o pessoal tá falando que você tem uma voz bonita, que a gente tá precisando de um locutor para fazer o aniversário da cidade. Aí você vai fazer pra gente. Eu falei, não, mas eu não consigo não, porque é muita gente. É muita gente e a gente não tem essa experiência. Aí eu lembro que, Ricardo, tem um ditado na vida que fala que a precisão faz o ladrão, né? É. Mais ou menos por isso. Eu sei que na época a prefeitura me ofereceu um salário mínimo. A ocasião faz o ladrão. Me ofereceu um salário mínimo. Aí pra você ver. Aí eu peguei e aceitei o desafio, né? Não tinha experiência de praça, de público maior. E aí eu fiquei lá de trás da caixa de som, testando o som. E meu irmão Daniel circulando pela praça e vinha cá me incentivando com o meu primo. Pô, o pessoal tá falando que o locutor não é mais de Vitória da Conquista, que é de Salvador. E aí naquilo ali foi me dando coragem, me deram o texto para apresentar a garota da cidade, né? Aí comecei lendo ali. E chegou um momento, Ricardo, tipo assim, eu fui para frente do palco, mas não enxergava as pessoas aqui da frente. Eu sempre mirei lá no final. E depois, quando a gente veio fazendo os cursos para tirar DRT, isso aí o pessoal já ensinava. Então já tinha na prática, você entendeu? Exatamente. Depois que eu fui ver que isso era fundamental, né? Para a pessoa apoiar mais nas últimas pessoas. E aí eu comecei naquela forma ali fazendo a locução. Chegou um momento que eu deixei o script e fiquei naturalmente no improviso. Isso aí foi a primeira experiência com o microfone. E para vir para a rádio, como é que foi? Na época não tinha as rádios comunitárias nas cidades. Era Vitória da Conquista, que era o grande centro, as emissoras de Conquista, ou Itapetinga, né? Mas Conquista tinha uma referência grande. E aí abriu a rádio a 100,1 em Vitória da Conquista. Como eu já tinha saído ali do palanque ali, já entrei na campanha do candidato a governador Nilo Coelho para fazer a cidade de Itambé, né? Sim. Já foi pro trio e tal, mas aí eu gravei uma fitinha no carro de som. Maurício Som, que eu trabalhei com ele, gravou uma fitinha e a gente mandou para a Vitória da Conquista. Aí dessa fita para a Vitória da Conquista, aí a gente foi participar de uma seletiva, mais de 30 concorrentes. E eu estava no meio com a fitinha. Mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas para uma vaga. E aí chegou um momento que o dono da rádio ligou, né? Pediu para ligar lá para o colégio, para mim apresentar em Vitória da Conquista. E aí eu falei com o padre. Na hora que eu falei com o padre falou assim, perdi meu funcionário. Você não vai voltar mais pro almoxarifado. E aí a gente foi lá, cheguei lá, rapaz, na rádio, moço de Deus, o cara me deixou 3 horas esperando. Aquilo ali já era teste. E eu sem saber, entendeu? A rádio sudoeste da Bahia, norte de Minas, 96 municípios. Carlos Albuquerque, a rádio era do João Alves, né, o ex-deputado federal. E aí, rapaz, demorou, ele pegou e me chamou. Depois, quando ele me chamou, ele falou, cara, você vai fazer a madrugada aqui, que ele tinha chamado, qualquer pessoa chamava cara. Cara, você vai fazer aqui a madrugada, mas eu não vou te pagar não, viu? Você vai ficar 3 meses aqui sem receber, porque eu vou te lapidar. Nas ideias dele, né? Sua voz está lá na frente, mas você ainda está aqui atrás. Você é uma pedra, a gente tem que lapidar. E aí me deu a oportunidade, né, Ricardo? Ficar na madrugada. Só que quando passou 15 dias, ele já me perguntou se eu queria um vale. Então, para você ver como é que são as coisas, né? Como é que as coisas acontecem. Você mostrou serviço, né? E você sabe quem foi que disputou comigo dessas 30 pessoas a última vaga, para conquistar a vaga, os 2 concorrentes? Eu e Soldac Albuquerque. E hoje Soldac é o quê? É o âncora da TV Bahia, né? TV Bahia, da TV Bahia. Globo, já passou, rapaz. E aí, ele me ligou de madrugada. Quem foi seu pistolão? Eu falei, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi meu pistolão. Aí Soldac foi embora de Vitória da Conquista para Itabuna, ingressou lá na TV Cabrária e hoje já está em Salvador sendo o âncora da TV Bahia, do jornal, Bahia, do telejornal. Então, assim, é uma trajetória, muitas informações, Ricardo.
Entendeu? E para chegar aqui em Riacho... Eu só quero pegar um parêntese aí na sua fala, Isaac, porque eu estava conversando com um amigo meu, aqui de Riacho, que é empresário também, e a gente comentando da dificuldade que é hoje em dia de achar pessoas para trabalhar. Né? Porque eu sei, e é justo, e é merecido, sou a favor desses recursos que o governo coloca à disposição das pessoas, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho importantíssimo esses recursos. Porém, tem pessoas que infelizmente acabam se limitando e achando bom somente aquilo, né? Somente aquele recurso que o governo destina e já não quer fazer outra coisa, né? Não, isso aqui para mim tá bom e tal, vou ficar com isso aqui. Então assim, gera uma certa dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. E você, na hora que chegou para trabalhar, eu também trabalhei 2 anos de graça na Guadalupe, né? Sou muito grato à Rádio Guadalupe, eu fazia os finais de semana, eu sou muito grato porque minha história começou lá. Mas assim, uma coisa que eu percebo aí na sua fala, e uma diferença dos dias de hoje, eu conversando com esse empresário amigo meu, ele estava precisando de pessoas para trabalhar aí durante a festa. E aí ele chamou um menino para poder trabalhar com ele na lanchonete, o menino falou assim, quanto é que você vai me pagar? O menino não perguntou o que tinha a fazer, né? O rapaz que ele havia conversado não perguntou, é para me fazer o quê? É para me atender nas mesas? É para mim fazer lanche, para vender bebida, para isso? Não perguntou. Só perguntou para ele, quanto é que você vai me pagar? Aí virou para o cara e falou assim, você não precisa mais não, você não serve para mim não. Então assim, Isaac está aí, ele aceitou o desafio de ficar 3 meses em experiência para aprender, para poder crescer. Para poder crescer, sem perguntar quanto é que eu vou ganhar. E na verdade você não ia ganhar nada, era 3 meses de experiência. E você aceitou o desafio e a pessoa que te contratou reconheceu o seu trabalho, o seu talento. Então assim, é uma lição já de início aqui na nossa conversa, para quem está nos ouvindo, essa galera jovem está procurando emprego, que ainda não tem condições de ter o seu próprio negócio, que precisa do trabalho de outra pessoa, que tem que estar disposto a se doar primeiro, para depois receber. É assim, Ricardo, ó, o que eu falo? Eu falo sempre, primeiro você planta, para depois você colher. E hoje em dia as pessoas às vezes não chegam onde elas querem chegar, porque elas querem colher antes de plantar. Exatamente. Entendeu? E o dinheiro, ele é bom, mas ele não é tudo. Por que ele não é tudo? Eu vou te explicar aqui agora. Você pode ser um gari, você pode ser um médico, um advogado, não importa o que você faça. Faça primeiro com amor. Com amor. Por quê? Você fazendo com amor, você vai alcançar voos altos, né? E quando você quer saber logo quanto é que você vai ganhar, ou quando trabalha só pelo dinheiro, não tem saída, meu irmão. A pessoa não desenvolve. Você falou aí, ele me desafiando, 3 meses sem ganhar nada. Eu saí da minha cidade e ir para outra cidade, com despesa de passagem e tudo. Então, o que nesse momento? Ele lançou um desafio, só que meu sonho de estar naquela emissora, de realizar um sonho de estar no rádio, era maior do que qualquer dificuldade. Eu não vi dificuldade naquele momento. Era o investimento que você estava fazendo em você. E anterior, Ricardo, eu estava na micareta, eu fui na micareta anterior, né? Antes de ingressar na rádio, 1 ano antes, e eu falei para meus irmãos, o ano que vem eu quero estar em cima desses trios aí, junto com esse pessoal da Band e dessas rádios aí. Falei por falar, mas só que assim, quando você realmente é determinado, meu irmão, não tem dificuldades, não existe dificuldades. Então, nessa conversa que eu estou tendo com você aqui, nesse podcast, as pessoas que estão nos ouvindo, independente da sua profissão, dedique-se ao máximo. Vista a camisa. Sabe por quê, Ricardo? Porque o mundo de hoje, o mundo globalizado, ele não aceita ninguém ser mais igual a ninguém, meu irmão. Você tem que ter um divisor de águas. E o cara não pode ser morno. E eu estou falando aqui de frente a frente com um cara que é guerreiro. Você é um divisor de águas. Você faz além. Seu carro de som tem que ser o quê? O melhor da cidade é porque você quer ser moralista? Não, porque você plantou para isso. Exatamente. Você tem por obrigação de ter o melhor carro de som da cidade, de ser o melhor locutor da rádio, não para desfazer de ninguém. É porque, igual o nosso campeão aí, que você falou, vista a camisa, velho, lute a cada dia. Não, quando as pessoas elas terem a noção que é preciso plantar para depois colher, aí começa a crescer na vida, Ricardo. Verdade. Por isso eu gosto de trazer pessoas no programa assim, que têm lições de vida, experiências preciosas para nos passar, principalmente para a nossa juventude, né? Eu gosto muito de falar para a juventude, que são pessoas que ainda estão iniciando, né, suas carreiras, seus sonhos, né, vendo o que vai fazer da vida. Plantar para depois colher. Olha aí o conselho, né, a experiência de vida
meu querido Isaac Nascimento está aqui com a gente. E aí, Isaac, depois de Vitória da Conquista, que rumo você tomou? Riacho de Santana, Riacho. Essa terra maravilhosa. Aconteceu da seguinte forma, mesmo eu trabalhando na rádio em Vitória da Conquista, na 100,1, o padre também conseguiu uma rádio comunitária para Itambé, né? A Rádio Luz FM. E o mesmo rapaz que montou, a equipe que montou a rádio de Itambé foi a mesma que montou a daqui de Riacho. Então eu conheci Moisés Cajaíba, que era técnico também da TV Sudoeste, na parte de torres de transmissões. Aí Moisés falou comigo, falou: Isaac, você quer ter uma proposta, eu fiquei sabendo que você vai sair da 100,1. Aí ele me falou pelo telefone, eu pensei que era Feira de Santana. Eu falei: pô, vou sair de Vitória da Conquista, vou para a feira, daqui a pouco eu chego em Salvador. Mas depois foi confirmado, Riacho de Santana. E a gente veio aqui para quê, Ricardo? Para dar um treinamentozinho, para conversar com o pessoal. E aí, graças a Deus, na época, Max, né, falou: não, você não vai embora não, você vai ficar aqui em Riacho, a gente quer você aqui na rádio. E na época Tito também, né? Aí eu tava pensando, falei: rapaz, que coisa boa, que coisa bacana. É igual se a gente vê, né, como é que as coisas são escritas. Nada nessa terra, nada nessa vida é por acaso, Ricardo. Verdade. Você vê, eu vim para Riacho, trabalhei na rádio, quem era o prefeito? Tito. E agora, depois de 24, 25 anos eu estou passando por aqui, quem é o prefeito? Hoje é João Bento, né? Mas antes era Tito. Então, assim, você vê como é que a vida é, né? É verdade. Então, todo mundo tem, nós todos aqui somos importantes nessa terra e temos uma missão, meu irmão. Então, eu vim para aqui para ficar alguns dias, morei na cidade 3 anos e 8 meses. Daqui eu fui para Santa Maria da Vitória, e depois fui para Goiânia, e aí foi rodando, entendeu? Eu ainda estava muito assim, não é que eu não gosto do rádio, que o rádio está na veia, o sangue está na veia do rádio. Mas aí depois eu vim desenvolver outro trabalho na mesma área, na área da comunicação. Verdade. Você contou para mim outro dia sobre essa viagem para Goiânia, foi também mais uma busca, né? Mais uma tentativa de realização de sonho, não é isso? Como é que foi Goiânia? Foi difícil? Ricardo, se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. Todos os trabalhos que a gente sai é difícil. Mas é difícil para quê? Para aqueles que vão desistir no primeiro não. E eu sou um cara assim, eu sou um pouco... persistente. Eu sou persistente e tenho um lado militar, né? Porque meu pai foi militar, né? Meu pai foi militar aposentado. Eu tenho 2 irmãos, o sargento e o cabo, né? O sargento Gilberto, que é Silva, e o cabo Daniel, na PM. E agora meu irmão também, que é médico, está sendo também médico perito, né, da Polícia Civil em Itapetinga. Então, assim, a gente foi criado num ambiente de determinação, sim, de não desistir. Então, assim, eu cheguei aqui em Riacho, não tinha nenhum parente, não tenho, né, assim, não tenho primo, mas consegui, ok? Irmãos, a irmandade que eu tenho com você, com outras pessoas. Então, eu fui para Goiânia também com a mochila nas costas, do jeito que eu cheguei aqui em Riacho. É fácil? Não, mas a gente é determinado. Aí, você tem que ter na sua mente que você está ali pelo propósito. Quando você tem um propósito, você tem que mirar nele e não deixar voltar. Você pensa, quando eu cheguei em Goiânia, eu passei praticamente, eu estava num Uno que não era meu, era emprestado, da ex-mulher minha de Santa Maria da Vitória. Eu dormi 22 dias dentro desse Uno, meu irmão, parado no posto de gasolina, tomando banho na água ali no posto. Mas por quê? Batendo de porta em porta, de rádio em rádio. Conheci Ferreira Júnior, da Terra FM, conheci Sandy Júnior, um dos grandes locutores. Mas a galera na capital é diferente do interior. Aqui agora a gente chega aqui, bate um papozinho legal, tranquilo. Lá antigamente não era assim não era dessa forma não. Até para você chegar, para conversar com as pessoas, meu amigo, você tinha que dar uma caminhada. Mas não desistir. Aí fiquei nesses 22 dias. Aí até que eu fui para uma cidade chamada Nerópolis. Cheguei lá, o pessoal da rádio comunitária me deu uma oportunidade, a Rádio Líder FM. O goiano, do tamanho desse estúdio aqui, Ricardo, não maior do que isso aqui, o cara botou uma divisória para fazer um quarto para mim, velho. Para botar um colchão no chão pra gente dormir. Você entendeu? E dali, meu irmão, parte. Tem até um menino daqui de Riacho que foi comigo na época, de Djalma. Djalma é testemunha disso aqui que eu tô falando, o irmão de Fogo. Sim, sim. Ele foi comigo, ele viajou, depois ele voltou e eu fiquei. Então, assim, a gente ficou ali. Dali, a gente foi lutando, trabalhando na Lidra. Comecei também a desenvolver outra parte, vendendo consórcio da Motobras, lá no bairro de Campinas. Mas você não tem tempo ruim não, né? Aí fui fazer locução na Lojas Marisa. Lojas Marisa, que era comecei lá no lugar lá de Aparecida de Goiânia, no shopping lá de Aparecida. Depois fui para Flamboyant,
né, no outro shopping Flamboyant, e depois lá na Anhanguera, 3 lojas Marisas grandes, eu passei pelas 3, e trabalhando na Líder FM, trabalhando de domingo a domingo, você entendeu como é que é? Aí o que que acontece? Deus honrou, a gente começou a estabilizar, mas também aquela questão, na época, como eu falei para você anterior, que eu tinha levado, eu estava com o carro de uma pessoa de Santa Maria, que era minha companheira, essa pessoa adoeceu, Ricardo. E eu acho que assim, cara, você só conhece a pessoa quando você está na necessidade, na precisão, entendeu? Sim. Eu deixei tudo em Goiânia e retornei novamente para Santa Maria porque essa pessoa tinha adoecido, meu irmão, entendeu? Aí eu falei, não, eu tenho que voltar. Tem que dar assistência. E aí, voltei, fui trabalhar de frentista. Olha pra você ver, fui trabalhar de frentista. Então, quase todas as profissões eu já trabalhei. Conheceu um pouquinho de cada coisa. Eu trabalhei em São Paulo de servente, fazendo a massa para os meus primos, que era pedreiro, entendeu? Então, nada é fácil. Mas se você também for uma pessoa determinada, as coisas acontecem. E posso dizer com certeza, Deus tem suprido bastante minhas necessidades. Nunca deixou faltar alimentação nem para mim, nem para minha família, carro para andar, casas. Eu costumo até sempre brincar. Eu já morei em tantas casas, meu irmão, que nem me lembro mais. Aquela música de Renato Russo, entendeu? Pode crer, meu irmão. Sei qual é. Pois é, minha gente. Hoje contando aqui um pouco da trajetória, meu amigo Isaac Nascimento, que de locutor, virou servente, virou frentista, virou vendedor, virou anunciante de loja, enfim, passou por uma trajetória, mas a lição que ele está passando aqui hoje para a gente é o seguinte, é não desistir, persistir naquilo que você acredita, né? Naquilo que você acha que é o seu, né? Essa questão da persistência ela é muito importante, porque tem pessoas que logo no primeiro embate que tem, na primeira dificuldade, ela estaciona, ela desiste, né? E a gente vê a história das pessoas que passaram por esse programa aqui alguns empresários passaram por esse programa também, dando entrevista pra gente, todos eles tiveram problemas, né, no começo de dificuldade, né? O meu amigo Marquinhos do Baratinho, que hoje é um dos maiores empresários, não só de Riacho, mas da região, ele me contou aqui na entrevista, no podcast, que ele estava subindo essa Avenida Centenária, essa avenida que asfaltou agora, empurrando um carrinho de mercadoria para trazer para o mercadinho dele, que era cá no Mato Verde. A sandália quebrou. E ele pegou a sandália, jogou fora e subiu descalço. E o pessoal estava descendo do colégio, olha só que ironia do destino. O pessoal estava descendo do colégio e estava rindo dele, porque o cara estava empurrando um carrinho com mercadoria descalço. E o sol queimando ali, a terra quente, né? O calçamento quente, queimando os pés dele, ele empurrando. Hoje quem é Marquinhos, né? Um grande empresário, né? O cara acreditou, persistiu, enfrentou as dificuldades e está aí para contar a história, não é isso? Então é importante essa história, essa questão que Isaac está colocando aqui, minha gente, da persistência. Se você acredita, vai que dá certo. Até porque, Isaac, eu já observei uma coisa. Aquilo que vem fácil, a gente nem dá valor. Verdade. E é como aquela história, aquilo que vem fácil também vai fácil, Vai né? fácil, Assim? vai embora, vai fácil também. Você falando do carrinho aí, voltando um pouco bem atrás lá, quando eu tinha meus 12, 13 anos, 15 anos, lá em Itambé, além de ajudar meu pai, né? Meu pai também plantava tomate e tudo. Eu tinha um carrinho, pegava o carrinho deles da família, o carrinho de mão, ia carregar a feira. E eu lembro que era 15 cruzeiros o carrego. Você pegava a feira. A mulher ia ali, as senhoras iam fazer a feira, você juntava no carrinho e levava. E nisso tinha um menino chamado Maurício, né? Que me ajudava. Aí eu pegava a feira, o carrego, 15 cruzeiros, eu ficava com 10 porque era dono do carro e dava 5 para ele. Às vezes até que ele carregava mais do que eu, né? E esse cara é de uma família tradicional, os Guzmão, velho. A família Guzmão é famosa em Itambé, em Conquista, o pessoal que teve poder aquisitivo, mas ele era um Guzmão, mas não tinha muito Poder aquisitivo. Não tinha muito poder aquisitivo. E chegou um momento, Ricardo, que esse menino passou na faculdade de Direito, e aí ele não tinha recurso nenhum, e tinha que cursar essa faculdade em Itabuna. Eu apresentei ele para esse padre, o padre Juraci, que eu tinha trabalhado anteriormente lá no colégio, e o padre conseguiu uma pensãozinha lá para ele. Moral da história, ele negociou com a dona da pensão de ensinar a filha da dona para passar no vestibular, que a menina já tinha feito, acho que uns 3, 4 cursos, não tinha passado, e ele ensinou, a menina passou, e hoje Maurício nada mais hoje do que um juiz corregedor. Aonde? Brasília. Olha aí, entendeu? cara. Então, esses dias mesmo eu reencontrei com ele em Itambé,
relembrei disso, ele começou a chorar. Então, mais um exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando, não desistir dos seus sonhos. Porque querer é poder. E se tu lutas, tu conquista, meu irmão. Não importa quando, porque muitas vezes também, Ricardo, as pessoas desistem porque está na luta ali, mesmo que está correndo atrás do sonho, dos objetivos, e não estão vendo os resultados, aí muitas vezes desistem. Sabe por quê? Elas têm que entender o seguinte: o tempo não é nosso, meu irmão. O tempo é de Deus. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, não é no nosso tempo que as coisas acontecem. Verdade. E as pessoas têm que entender isso. Porque poucas pessoas têm esse entendimento que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus, meu irmão. Você entendeu? Aí, eu passando aqui hoje, participando aqui do seu programa, a gente vai estar fazendo outras correrias aí, mas aí as pessoas perguntam: Isaac, como é que você faz? Como é que você consegue? É pelo talento? É porque você é uma pessoa que tem contatos? Todas as cidades eu deixei boas amizades, então eu sou uma pessoa que eu tenho um privilégio, eu posso falar, eu sou uma pessoa de contatos com pessoas bacanas igual você, autoridades e etc e tal, também aquelas pessoas simples, porque a gente não faz asepsias de pessoas, né? Eu consigo ver todos, né? Independente da classe, do cargo, todos iguais, no mesmo nível, todos filhos de Deus, né? Aí as pessoas me perguntam: pô, isso aí te ajuda? Não, não me ajuda não. Sabe o que me ajuda? Deus. É Deus, porque você pode ser um cara de contato, você pode conhecer muita gente, mas se Deus pode não ter um poder aquisitivo grande. Pode, mas se Deus não permitir, meu irmão, as coisas não acontecem. Não é por acaso que esse encontro aqui hoje foi marcado, não. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito. Tudo tem um propósito. Deus quis que eu estivesse aqui com você hoje, batendo esse papo amigável com essa cidade maravilhosa que eu amo tanto, que é Riacho Santana. Isso aqui foi permissão de Deus. Não foi nem convite meu, nem seu. Deus preparou. Você entendeu, Ricardo? Verdade. Eu acredito nisso, meu irmão. É verdade. Pois é, minha gente. Hoje o nosso podcast está sendo aqui com o meu colega de profissão, Isaac, um grande amigo, grande locutor, grande comunicador, que está passando para a gente aqui as experiências de vida. Ô Isaac, ao longo dessa sua trajetória, como você falou, teve muitos momentos difíceis, como você falou, teve que dormir dentro do carro por vários dias e tudo mais, mas assim, o que você considera o momento mais difícil da sua trajetória ao longo desses anos todos? Qual foi o momento mais difícil para você? Ricardo, o momento mais difícil que eu passei dessa trajetória toda foi a notícia da perda do meu pai. Balançou assim as estruturas, eu faltei chão para pisar. Você não estava no dia... Não estava preparado, né? A gente nunca está preparado, porque às vezes acontece com família de pessoas próximas da nossa, a gente é solidário e tudo, mas uma coisa eu vou te falar, viu, meu irmão? Foi um dia muito triste e difícil na minha vida, foi receber a notícia do falecimento do meu pai, entendeu? Porque era a minha inspiração, né? Ela não, continua sendo, porque não está mais fisicamente, mas espiritualmente está sempre comigo. Eu acredito nisso, entendeu? Acredito nessa força superior que todos nós temos, né? Porque nenhum ser humano está preparado para a perda, para a partida, mesmo que ela vá acontecer, né? Com todos nós. Sim. Então, isso aí mostra que a vida não é fácil, né? A gente afastar das pessoas, a gente se despedir. Quer dizer, não tem nem tempo de despedir das pessoas que amamos. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, que a vida continua, né? A vida continua, que é só uma passagem, um instante, verdade, né? Um instante. Isso aqui é só uma passagem, como você disse. Viemos para cá para viver uma experiência, né? Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana aqui na Terra, né? E nenhum de nós morremos, na verdade. O espírito, a alma não morre. O que morre é o corpo de carne, né? Mas o espírito permanece vivo. Daí a importância da gente fazer sempre o nosso melhor, como você colocou aí, né? De fazer sempre o melhor em tudo que você fizer na vida, fazer sempre o seu melhor. Por mais que tenha pessoas que são melhores que a gente na área da comunicação, porque tem, mas a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Eu aprecio muito os posts, os comentários de Cristiano Ronaldo, e ele fala que para ele é o melhor do mundo, então ele tem que acreditar naquilo, né? E fazer sempre o melhor, né? A gente tem que sempre fazer o nosso melhor, por mais que às vezes não sejamos valorizados
financeiramente, para quem a gente trabalha, para quem você trabalha, à altura, mas a oportunidade chega. A oportunidade chegou para você, né? Você mostrando seu trabalho, seu talento, a oportunidade chegou para você. Então, se a pessoa não faz o melhor, ele nunca vai ser visto por quem de fato pode pagar melhor, vamos dizer assim, para ele, né? Então é importante, por demais, a pessoa dar o seu melhor naquilo que está fazendo. Ó, Ricardo, só para você ter uma ideia, o ano passado eu conheci J. Matos, né? Josa, é de uma cidade chamada Iramaia. Você já viu falar dessa cidade? Não, Iramaia não. Iramaia é menor do que Igaporã, assim, no estilo de Matina, mais ou menos. E esse menino, esse locutor, ele foi apresentar uma convenção, algo assim envolvendo na campanha de deputados, de governadores, lá em Maracás. E lá ele conheceu o Rui Costa. O Rui Costa puxou ele para Salvador. Ele começou a trabalhar para Rui lá em Salvador. Aí eu acho que o outro candidato viu o trabalho dele, fez a proposta, né? Jacques Wagner fez uma proposta. Aí Rui ainda brincou com o Jacques Wagner, falou: "Mas você vai me deixar sem um locutor?" Jacques Wagner puxou ele para trabalhar com ele na campanha quando ainda era candidato a deputado, você entendeu? E aí ele me contando a história e eu vendo os vídeos. E hoje, você sabe com quem que ele está trabalhando? Com o presidente da República. Olha aí, cara. Eu vou te passar o link, você vai entrar lá no Instagram dele, no Insta, e você vai vendo um presidente da República elogiando um locutor, meu irmão. Lula fala na fala dele, né? Poxa, se esse jovem tivesse na minha campanha, eu tinha ganhado com muito mais facilidade, muito mais rápido ainda. Então, para você ver que as coisas não estão limitadas se você hoje mora num grande ou num pequeno centro, entendeu? Exatamente. Você tem oportunidade. Agora, as oportunidades, Ricardo, elas não vêm até nós, não. Eu aprendi assim na batalha. Você tem que criar mecanismos diferenciados para que chame a atenção. Tipo assim, você está aqui fazendo seu programa, você já entrou com o podcast, você está de parabéns, porque o que está mandando hoje em dia é isso aqui, o podcast, né? Verdade. Você vê que muitas pessoas estão ganhando dinheiro com podcast. Tem podcast que hoje trouxe essa oportunidade dessa ferramenta para a internet proporcionou isso aí, que hoje você vê que tem podcast que tem muito mais audiência do que um próprio programa de TV aberta, não é isso? É verdade. Então você está no caminho certo, meu irmão. Pois é, eu sempre digo nessa questão de fazer o melhor, porque às vezes, por exemplo, vou falar para um exemplo de um atendente de loja, por exemplo, né? O cara está ali trabalhando e está ganhando dele, mas está achando pouco. E aí ele começa a não fazer um bom trabalho, começa a não tratar bem os clientes, mas de repente ele dá o melhor de si, dá o sangue mesmo assim, e fala assim: não, independente do que eu estou ganhando, eu vou fazer o meu melhor. E de repente chega alguém, como um Rui Costa da vida, e vê a pessoa trabalhando, né? Chega um Jacques Wagner da vida, como veio trabalhando para Rui Costa, e depois o presidente da República. Quer dizer, se o cara tivesse feito um serviço meia boca, ninguém ia chamar ele. Chamou porque deu o melhor, né? Como diz, você tem que fazer o melhor com o que você tem, né? Como diz amar o que você faz, né? Amar o que você faz, fazer, como diz o Portela, né? O Mário Sérgio Portela, fazer o melhor com o que você tem, enquanto você não tem o melhor para fazer. Exatamente. Então, você, em qualquer situação, seja um mototáxi, seja um professor, seja um atendente de loja, de farmácia, seja locutor, seja motorista, seja o que for, dê o seu melhor. Fazendo o seu melhor, você vai fazer com que as pessoas vejam. Tem até uma historiazinha, Isaac, de um cara que eu trabalhava numa empresa e todo dia fazia a mesma coisa. Todo dia ele fazia a mesma coisa, e aí ele não evoluiu. O trabalho dele era sempre aquilo, a mesma coisa. E aí ele falou assim: eu vou tirar folga e eles vão ver como eu faço falta aqui. E aí um dia ele resolveu tirar uma folga. Ele tirou a folga num dia. Quando foi no outro dia que ele chegou para trabalhar, a carta de demissão estava em cima da mesa. Nós não sentimos sua falta. Tá vendo aí? Você está demitido. Então o cara achou que era o bambambam, né? Fazendo o servicinho dele ali todo dia, meia boca, e no final perceberam que ele não fazia falta. Então nós temos que agir de uma maneira, não que a gente tem que ser melhor que ninguém. Eu não me considero melhor que ninguém, mas eu procuro sempre fazer o meu melhor. Já teve dias aí, agora, graças a Deus, a pior fase já passou, mas enfrentei uma depressão muito pesada, Thaís está aqui, ela sabe disso. E a depressão, ela não tem cura, ela tem, né, momentos que você enfrenta e que está altos e baixos. Mas tinha dia, cara, para levantar da cama para vir para o programa aqui, eu precisava
rasgar 2 leões com as unhas, para poder chegar até aqui, às vezes na marra, amarrado para fazer o programa, né? Mas assim, eu falei, eu tenho que ir. Eu só não vinha o dia que a dor estava forte demais. Eu sinto uma dor do mesmo fantasma, que tem dia que ela não deixa eu fazer nada. Mas assim, era uma luta, eu tinha que vir, porque eu tenho um compromisso com as pessoas. Esse compromisso tem que ser honrado. Então assim, tem horas que não é fácil. A gente tem que se desdobrar em 10, tem que fazer, né, das tripas coração, para poder, ainda mais a gente que trabalha com comunicação, com pessoas, tem hora que você não está nada bem, mas você tem que passar a imagem para as pessoas que está bem e que você tem que seguir, né, fazendo aquele trabalho ali. Às vezes as pessoas veem você no rádio, veem você no carro de som, seja onde é que for fazendo um trabalho com alegria, mas é isso aí que você falou, não sabe o que a pessoa está passando interiormente. E eu sempre costumo fazer assim, Ricardo, ninguém nunca me ensinou uma técnica que eu uso. Quando está naqueles dias difíceis, sombrios, né? Dias escuros, ou seja, que dá aquele cansaço, ou que bate aquela vontade de desânimo, porque nós somos seres humanos, nós passamos por isso, eu aprendi a desviar o pensamento, né? Não sei se isso é correto, mas tem me ajudado bastante, né? Porque tudo é o que você pensa. Tudo é o que você foca. Você pensou, se você está com um problema aí, está com sentindo alguma dor, e você botou isso aqui na sua cabeça, meu irmão, mesmo, vai ficar. Então, na hora que vir, por mais que seja difícil, use essa técnica. Desvia de pensamento. De que forma? Está sentindo a dor, está sentindo alguma coisa ali, alguém falou algo que você não gostou? Respire fundo, né? Uns 3 vezes. Inspire, solta o ar. E pensa que você está numa praia, que você está fazendo uma caminhada, que você está numa roça. Desvia o pensamento, viaja. Seu corpo pode até estar e vai estar no local aí, na sua cadeira, ou na sua casa, na sua cama, mas você viaja o seu pensamento para você ver. Quando você retorna novamente essa experiência, você está de boa, está tinindo, aí você já está aí no programa, já estou ali no carro de som e a vida segue. Eu faço dessa forma. Maravilha. Ô Isaac, hoje você não está mais no rádio, né? Você hoje trabalha com o seu carro de som, não é isso? Está trabalhando agora onde? Que cidade você está residindo? Veja só, Ricardo, mais um desafio que eu falo que não é fácil, mas você tem que ter o quê? Determinação. A determinação, ela vem sempre. O que acontece? O rádio, no geral, depois que veio as mídias sociais, ele deu uma queda, né? Deu uma defasada. E eu percebo que muitos profissionais saíram do rádio, estão em outras funções. Não, e agora também a TV está vindo na mesma pegada, né? O pessoal da TV Sudoeste esses dias demitiram, o pessoal da TV Oeste. Então, assim, o que acontece? Eu busquei uma alternativa de criar o carro de som. Mas só o carro de som em si? Não. Por que só o carro de som em si? Meu carro é um simplesinho, é um único que Deus me deu. E eu chego em cidades, eu encontro mini trios, eu encontro sonzão pesado, pancada de som e tal. Não é o caso. Não é o caso. É fazer a coisa diferente. O que eu faço, Ricardo? Além de eu ter o carro de som, eu desenvolvi nos empresários de chegar para eles e falar, você quer vender quanto? Olha para você ver que audácia. Audácia mesmo. Saindo da parte de comunicação, saindo da parte do carrinho de som e entrando já na parte de finanças da empresa. Aí, bora estipular uma meta? Você quer vender 200 mil, 300 mil? Não sei. Vamos ficar na sua cidade uma semana. Agora me dê condição. De que forma? Eu desenvolvi, né? Isso aí também eu agradeço a Deus. Depois que eu já tinha essas ideias, mas depois que eu terminei, que eu fiz o curso de marketing, né? O curso superior de marketing, eu coloquei isso em prática, para o meu dia a dia. Então, o que acontece? Eu reúno com a equipe da loja, pego ali a mulher que faz o café, o motorista, o montador de móveis, as vendedoras, todo mundo, e coloco na salinha, meu irmão, e explico o projeto. Eu falo que esse projeto é como se fosse uma criança, um filho, onde eu vou ter que ir lá para a rua, vou para a rádio, vou fazer e acontecer? Não, vocês também vão me ajudar. Porque eu falo para eles o seguinte, nós temos aqui, se não bater a meta, cada um vai ganhar o seu. O patrão vai me chamar de novo, que eu preciso do meu emprego para voltar, e vocês vão ser valorizados na parte da comissão. É assim? É. Então, beleza. Porque nada melhor, Ricardo, do que você trabalhar com a equipe, o quê? Motivada. Sim. E hoje você vê que às vezes o vendedor, a vendedora, tem um problema lá familiar, ela traz para dentro da loja, para dentro da empresa. Isso aí vai atrapalhar. Vai. Você entendeu? Então, eu explico isso. Eu não chamo isso de palestra, porque eu não sou palestrante.
eu chamo isso de uma reunião motivacional. E aí a gente vai. E nessa pegada aí, meu irmão, já tem uns 4 para 5 anos que eu estou conciliando essas duas coisas. Mas aí o que acontece? Eu não limitei só o carro de som. Você não pode limitar só aquilo ali. Por quê? Porque você não vê ninguém fazendo essa parte. E aí, isso aí foi me inspirando. E eu procurando ideias e não achando. Não para me copiar, mas para me inspirar. E aí eu fui analisando, e aí eu cheguei a essa conclusão. Então, o que acontece? A gente faz um barulho, entre aspas, um barulho lá fora, mas aqui dentro da loja temos que ter o resultado. Porque se eu não entregar o resultado, se eu acertei com um camarada X, ele está gastando comigo com combustível, com alimentação, o meu deslocamento, né, e mais um cachê, que não é barato, mas que também não é caro, porque eu falo para ele sempre, eu não tenho preço, eu tenho um valor. Eu vou agregar o quê? Valor à sua marca. Sua marca é o quê? A sua empresa, nesse momento, a Casa Ramalho, Casas Lima, Casa Betel, Zé Lamos. Quando eu pego uma ação dessa para fazer, eu visto a camisa, é como se a loja fosse minha. E eu falo para eles também, para os vendedores, para todo mundo na reunião, um dos pontos altos que eu falo é isso aí. A empresa é de vocês. Vocês estão tendo a oportunidade agora. Por que não fazer a diferença? Aí eu mostro os currículos que chegam, porque você sabe que chega. Eu falei, uma folhinha dessa aqui de papel pode ser o seu lugar amanhã, pode ser também o meu e do gerente. O patrão também pode pegar e fechar a loja, investir em fazenda de gado, etc e tal. E todo mundo aqui fica com a cara para cima. Exatamente. Então bora fazer a diferença agora. Aí, você pensa que é fácil? Você chega aí, pessoal, tá a crise. O pessoal tem muito costume de colocar, as coisas não estão certas, é porque o governo fez isso, fez aqui, fez isso. Rapaz, nós temos que ter o quê? Olhos de águia. E o que é o olho de águia? O olho de águia é você enxergar no seu lugar, na sua cidade, oportunidades que o seu concorrente ainda não visualizou. Você tem que visualizar, você tem a obrigação de visualizar isso. Sim. Então, Ricardo, isso aí foi me dando um know-how muito grande, meu irmão. E aí, o que aconteceu? Antes da pandemia, um ano antes da pandemia, eu consegui me agendar da primeira semana de janeiro à última de dezembro. Toda semana já estava reservado. Você falou mesmo. Eu só não sabia a cidade que eu ia, a loja me colocando. E tá nessa pegada de novo? Sim. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer a diferença. O mundo hoje não aceita ninguém ser mais igual, meu irmão. Seja o melhor locutor da cidade, seja o melhor médico, seja o melhor gari, seja o melhor frentista, a melhor professora. Exatamente. Entendeu? Então, eu tento colocar com as minhas palavras isso pra galera, né? Pra gente trabalhar. Aí teve até um certo... Eu nunca tive problema com o Riacho Santana, graças a Deus. Mas para mim entrar em Santa Maria, em Serra do Ramalho, foi problema. Para mim entrar em Paratinga, foi problema também. Porque eu chegava com um Unozinho simples, fazendo aquele barulho todo na cidade. E aí chamava a atenção das pessoas, dos colegas que trabalhavam com a publicidade. Até eu colocar na mente deles que quando eu ia para a cidade ia gerar emprego, porque na ação que eu faço o pacote, eu já incluo os carros de som e já incluo também o valor da rádio, porque o comerciante, ele quer que eu desenvolva a ação, ele não quer participar da ação, porque ele tem os outros afazeres. Então, sim, quando eles perceberam, Isaac vai vir para Paraty, Isaac vai vir para Serra do Ramalho, vai ter trabalho para nós. Já chegou o momento, Ricardo, quando as condições estavam boas, que eu colocava todos os carros de som da cidade para rodar em uma campanha de marketing. Imagine aí, passar uma semana numa cidade, olha que fluxo de dinheiro, mas o retorno vinha. E sempre veio, porque senão eles não me chamavam. Você só fazia o projeto uma vez e tchau, entendeu? Aí quando eles entenderam isso, aí pronto. Quando eu já ia para a cidade, todo mundo ficava feliz. Mas no começo, para explicar, eles achavam que eu estava indo lá para a cidade para tomar um lugar desse, que eu ia morar lá na cidade, Ricardo. Você entendeu? Então, hoje a gente desenvolve um trabalho nesse naipe, nessa formatura, entendeu? De fazer isso aí, de fazer o quê? Vender. Porque nós somos formadores de opiniões, sim, trabalhamos com isso aqui, com o microfone, nós somos vendedores. Nós somos vendedores. Você entendeu? Nós somos prestadores de serviço, mas nós somos vendedores. Vendedores nato. Então, todo locutor, toda locutora é vendedor. É vendedor. Ele vende. Ele vende ideias, ele vende serviços, ele vende produtos. Você entendeu como é que é? Então, eu peguei e fiz essa junção. E eu nunca vi ninguém fazendo isso. Porque, assim, todos os lugares que eu passo, eu não vejo. Agora, já vi uns 2 ou 3 fazendo. Maravilha, tem que fazer. É difícil você ver um locutor sair da cidade com um carro de som se deslocando para outra. E eu faço o quê? Eu faço Oeste, Sudoeste e Chapada Diamantina. Eu estou em três regiões.
Você passar para falar do meu nome, alguém vai falar. Não, eu já vi o cara passando aí. O cara já fez isso aqui para Casa Ramalho, já fez aqui para Casa Zima, já fez para Casa Betel. Entendeu como é que é? Sim. E isso a gente cria, desenvolve um trabalho nessa Diferenciado. Inclusive, Ricardo, eu peguei um açouguezinho desacreditado. Duas portazinhas. E passei por proprietário. Vamos fazer um trabalho de marketing. Você não vai baixar carne, não vai baixar preço de nada. Você só vai o quê? Agregar o quê ao seu estabelecimento? Vai dar um brinde, poxa. Para o cliente que está ali comprando aí. Nós botamos uma moto, o cara viu no meio do ano que estourou, botou 2 motos. E agora está com carro. Agora vai lá ver qual o fluxo de venda. Entendeu? Porque as pessoas têm que entender, velho, que não é só ganhar. Você pode pegar o seu produto, agregar um valor aqui, que a pessoa vai comprar, vai consumir o seu produto, mas ela vai concorrer a algo no final do ano, vai ter uma campanha. Isso aí é difícil para o empresário entender. Ele acha que ele só vai ter gasto, mas ele não sabe o fluxo que isso aí vai dar dentro do estabelecimento dele. Então a gente planta isso na cabeça do empresário. O que aceita, bacana. A gente recebe não? Oxe, eu recebo muito mais não do que sim. Mas os sims que eu recebo, eu faço valer aquela oportunidade que a pessoa está me dando. Você entendeu, Ricardo? Exatamente. E aí eu mergulho de coração e alma, meu irmão, no projeto, seja lá o que for. E na campanha política, que nós já estamos aí agora, é do meu jeito, da mesma forma. Entendeu? E aí a vida está seguindo e a gente está tendo as oportunidades. Ou seja, é você vestir a camisa, literalmente, como você colocou no começo aí, vestir a camisa da loja, da empresa, do candidato, seja lá quem for. E é essa chamada que a gente fala para as pessoas que estão nos ouvindo, que trabalham para alguém. Porque, às vezes, eu já deparei com situações que eu vejo o funcionário, às vezes, questionando, poxa, eu trabalho, mas olha, fulano está conseguindo um carro, já tem uma moto, tem isso, tem aquilo, mas o cara se esquece que ele é só funcionário, que quem segura as bombas, segura as pancadas, segura o que tem de vir os prejuízos, é o dono, né? E aí, se você não tem um funcionário que tem essa capacidade de vestir a camisa da loja, independente do que o patrão vai comprar para ele ou não, ele acaba morrendo também na miséria. E aí você falou uma coisa certa aí, tem os encargos, né? O patrão está com a responsabilidade de pagar o aluguel do prédio, de pagar os encargos, os impostos, que nós vivemos num país que é uma maravilha os impostos, né? O maior do mundo. Tem que pagar os funcionários. Aí às vezes tem aqui um produto desse aqui, ó. Tem uma jarra dessa aqui para vender. Aí o vendedor vai ter 2%. 2% em cima da venda do produto, ou 1%, não sei como é que ele combinou com o patrão. O patrão, o máximo que ele vai ter aqui, ó, é 5%, 6%, na hora que fazer o limpa todo. Por quê? Ele ainda tem boleto para pagar essa mercadoria. Essa mercadoria foi dividida para ele no boleto. Você entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece? Qual é a ilusão do vendedor, da vendedora? A gente pega, faz uma campanha, vai vir a Black Friday, vai vir Dia das Mães e tal. O fluxo de pessoas aumentou dentro da loja, tá vendendo. Então, na cabeça do vendedor, vendi aqui essa jarra aqui por R$80. Na cabeça do vendedor, do mau vendedor, ele acha que os R$80 é do patrão. Na realidade, nós não sabemos que não é, meu irmão. Verdade. Ele só tem ali uma comissão, porque ele tem boletos para pagar daquela mercadoria, tem os encargos, ele tem a responsabilidade de pagar o custeio da loja, os funcionários e despesas e tudo, conta de água, de energia e tudo. Então, às vezes, o vendedor peca por isso. Você entendeu como é que é? E aí tem outra história. Quantos vendedores e vendedoras que eu conheço ao longo desse trabalho que viraram patrões, donos do seu próprio negócio? Exatamente. Né? Que começaram. Eu tenho muitos exemplos, Ricardo. Sabe por quê? Porque mesmo que ele estava insatisfeito com o salário, mas ele estava agradecendo a Deus, ele estava tendo a oportunidade, então ele aprendeu dentro da loja, de uma certa forma, que hoje ele tem a própria loja, porque dentro da loja ele conheceu fornecedores, ele viu a maneira de trabalhar, e aí abriu a lojinha dele, o ponto dele de trabalho está bem sucedido, porque eu entendo também que se você for um cara focado, uma pessoa focada, as portas vão abrir para você, independente que você seja o funcionário, você pode virar patrão, né? Eu vejo sempre que às vezes o que acontece na vida, você pega aí 100%, 90% hoje é cauda, 90% hoje é cauda, e só tem o quê? 10% que é cabeça, ou seja, 10% que tem a barganha, que é dono do próprio negócio. E por quê? Porque os que estão ainda lá naquela fase de cauda, ainda não entenderam que
eles podem se tornar patrões, dono do seu próprio negócio. Você entendeu? Sim. Mas no dia que eles entenderem, eles vão ser cabeça e vão ser dono do seu próprio negócio. É assim que funciona. Verdade. Eu tenho um parceiro em Igaporã, quando a gente faz um trabalho bem feito, com boa vontade, bem feito, o que você está falando, gera o valor, não é? E você me disse um dia em Guanabi, quando a gente encontrou lá, eu perguntei, ô Isaac, e aqui você trabalha como por hora? Você falou, rapaz, eu não trabalho por hora, eu agrego, eu dou o meu valor, não é? E para as pessoas que anunciam no carro de som, aqui, por exemplo, hoje a gente cobra R$50 na hora do carro de som. Às vezes a pessoa fala, poxa, R$50 na hora de carro de som. Mas para a gente, para mim que tem um carro de som que custou, eu gastei R$80 mil para montar meu carro, com o valor do carro, do som, das baterias, que são 5 baterias daquela estacionária e tudo mais. Então, assim, eu gastei R$80 mil para montar meu carro de som. E ainda tem o meu valor como locutor agregado. Porque assim, a gente, nós como locutores, como o Isaac falou, vendedores, você tem que ter uma certa postura. Então você tem que ter postura. Não adianta o cara ser só locutor. Ele tem que ter voz, ele tem que vender. Né? Às vezes o cara não tem uma voz bonita, mas ele é um bom locutor, porque ele tem boa comunicabilidade com as pessoas, ele tem uma moral na cidade, ele é reconhecido pela moral que ele tem, pelo trabalho que ele presta, pela seriedade do serviço que ele presta e tudo mais. Então, de uma certa forma, não é só a hora do carro de som que está envolvido. Ali está envolvida a imagem de um carro de som que é respeitado na cidade, como o meu é respeitado hoje, como o seu é respeitado por onde você passa. Ali está a imagem de uma pessoa que começou locução com 11 anos de idade e hoje está com 45, não é? Então, assim, outro dia eu estava anunciando aqui a Casa de Carne Santana e aí eu comentei, não sei se foi do espinhaço, da costela, da Casa de Carne Santana, um colega meu que também é comunicador, de noite chegou para mim e falou assim, mas rapaz, eu estou virado na peste com você. Eu falei, o que foi? Você me fez largar meu trabalho para ir lá na Casa de Carne de Santana comprar uma carne para eu poder comer meio-dia. Eu falei, como assim? A maneira como você falou me deu água na boca, eu tive que ir lá comprar. Você quer ver aqui agora? Eu passei antes de vir para aqui, falei até com ela lá. Toda vez que eu passo, eu falo, eu compro essa cocada recheada aqui porque eu vi você fazendo o comercial dela. Eu comprei, a galera que eu levo viciou. Então, quando eu vim para cá, eu já passo. Como eu vou passar aqui no domingo, não sei a hora que eu vou passar de madrugada, eu já peguei, já deixei ele reservado no carro. Você foi o cara que fez o marketing. E eu falei para a dona lá da cocada recheada, eu falei, ó, a primeira vez, eu falei, ó, eu tô comprando aqui porque eu vi Ricardo apresentando, eu acompanho nas redes sociais, e depois que eu levei esse produto para dar para o pessoal da minha família, irmãos, tal, minha irmã, toda vez que eu vim aqui, Ricardo, eu tenho que, quando eu for para Itambé, eu já deixo ali no carro. Às vezes fica até 2 meses sem ir lá, mas eu tenho que levar. Você entendeu? Por quê? Porque você fez um marketing forte. Você tem nome, entendeu? E o produto é bom. Então, tá essa questão. E em relação ao carro de som, eu costumo dizer o seguinte, o que acontece? O barato, muitas vezes, sai caro. Verdade. E as pessoas não podem, de hipótese alguma, prostituir os seus preços. Ou seja, às vezes eu vejo em outra cidade, as pessoas não crescem em relação a comunicação de carro de som, porque fica um locutor, um dono de carro de som competindo com o outro. Totalmente errado, meu irmão. Totalmente errado. Sabe por quê? Porque, igual você falou, você gastou R$80 mil no seu carro. Você entendeu? Você tem desgaste de motor, você tem desgaste de pneu, de combustível, etc e tal, de equipamentos e tal. Então, a primeira pessoa que tem que valorizar é você mesmo, valorizar o que você tem, o que Deus confiou em colocar em sua mão. E é tipo assim, às vezes, quando eu vou negociar, fechar um pacote com o cliente fala que está caro. Mas aí depois que eu explico tudo, que eu falo para ele o que eu vou entregar, porque uma coisa é você estar no carro de som. Um exemplo, você está no carro de som, vai fazer seu trabalho. A maioria, quase todos faz isso, né? Uma boa parte. Preocupa com a hora. Tô ali, toda hora. Não. Pronto, fez a hora, o que foi combinado, vai lá e recebe o dinheiro. Mas eu não, poxa. Eu não quero só o dinheiro do cliente. Eu quero que o cliente tenha sucesso naquilo que eu fui contratado para fazer. Que é fazer o quê? Vender. Porque não adianta nada ele me pagar e ele chegar para mim no final e falar assim, pô, Isaac, foi fraco aqui. Aquilo ali para mim, se o cara chegar a falar isso para mim, eu não vou estar realizado. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência. Então, assim, vai chegar um momento, sua hora de seu carro tem que ser do valor, Ricardo, que você tenha convicção que realmente vale. Sabe por quê? Porque é um bem seu que está se desgastando.
tá se desgastando. Sim. Você vai ter IPVA para pagar, você vai ter pneu, você vai ter etc e tal. Então você tem que ter um valor. E na maioria das vezes isso já aconteceu comigo. Porque na cidade hoje que eu tô, né, fora do pacote, eu trabalho por hora. E eu boto o preço da minha hora, não é querendo dizer, querendo gabar que é mais caro, que é maior do que os outros, não. É o que eu acho que merece, tanto do meu trabalho, como o desgaste do meu carro. E às vezes o que acontece? Vai chegar um momento que o cliente não vai fechar com você. Ele não fecha hoje, um exemplo, vai fechar com outro ali que é mais barato. Só que o mais barato, meu irmão, não vai trazer o mesmo a empolgação, a mesma desenvoltura, o mesmo sucesso do que o seu, meu irmão. Do que o que você faz. E outra coisa, essa questão do locutor, o locutor ele vende, né? E para você vender, você tem que ter postura. Então, por exemplo, você, enquanto locutor, você tem que ter uma postura de um cidadão de bem. Então, por exemplo, você não pode ter certas atitudes na rua, você tem que evitar ao máximo problema, confusões, ambientes onde vai trazer problema. Então, assim, o locutor, para poder vender, tem uma voz que as pessoas chegam, eu comprei porque eu vi anunciando no seu carro, eu comprei porque eu vi você anunciando. Então, assim, de uma certa forma, chama a responsabilidade para a gente, né? Chama a responsabilidade para a gente. Tanto é que tem serviço que eu recuso, tem serviço que eu não pego. Porque se eu pegar aquele serviço, eu sei que vai trazer prejuízo para alguém, eu não vou pegar aquele tipo de dinheiro só para ganhar o dinheiro. Então, eu sei para quem fidelizar o cliente. Fidelizar, né? O cliente, assim, tem certos assuntos que você não compensa você anunciar. Então tem coisa, meu irmão, eu sinto muito, esse tipo de coisa não é discriminando, mas eu não vou anunciar porque eu sei que não é uma coisa que vai agregar valor na vida da pessoa. Ô, Ricardo, você falando aí, eu lembrei aqui, não sei se já chegou para você, depois assim que eu tenho os clientes fora do pacote, né, por hora, eu já cheguei a oferecer, cara, o trabalho para um determinado estabelecimento, o cara não aceitar, o concorrente aceitar e eu fidelizar com o concorrente e não fazer mais naquele gênero, entendeu? Se é um supermercado, se é um açougue, se é um posto de combustível, se é uma farmácia, e depois o cara querer me pagar o dobro e eu não fui, e não vou, entendeu, meu irmão? Aí ele falou, mas rapaz, se eu soubesse que era dessa forma, eu tinha fechado com você. Então, é até meio que engraçado, entendeu? E aí o cara procura, meu irmão, procura. Então eu falo sempre, rapaz, o cliente é fiel a você, seja fiel também a ele, entendeu? Exatamente. Independente, porque, igual eu te falei, às vezes vai querer lhe pagar mais, mas não vai ser legal. Não, porque quando você for apresentar o projeto para ele, ele não aceitou, né? O concorrente vai, aceita, arrebenta nas vendas, e aí, meu irmão, você já vai valorizar o concorrente. Entendeu? Isso acontece sempre. Maravilha, minha gente, agora são 11 horas em ponto. Quero aqui agradecer imensamente meu amigo Isaac por ele ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, da sua história de vida, suas experiências, seus aprendizados e lições preciosas, né, que ele passou para a gente, para todos que estão nos ouvindo aí. Quero desejar aqui uma boa sorte, que você consiga seguir firme e forte na sua jornada, na sua caminhada, meu irmão. Estamos sempre por aqui, sempre que passar aqui por Riacho, quiser vir aqui dar um alô para a galera, viu? Fique à vontade, a casa é sua. Aliás, é mais sua do que minha, foi você que começou aqui, eu cheguei depois. Então, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Ricardo, eu quero te agradecer, meu irmão. O prazer é meu de estar aqui nesse programa maravilhoso, nesse podcast, que é sucesso, né? Vamos seguir, né? Amanhã a gente vai estar fazendo a convenção partidária lá em Santa Maria da Vitória. E no domingo já vamos estar também fazendo Itanhaçu, o mesmo tipo de trabalho. E para mim foi uma honra de estar aqui com você. E eu gosto sempre de bater nessa tecla, né? Se você tem um sonho, lute, mas lute mesmo. Não é só simplesmente na primeira tentativa você desistir. Porque se você desiste no primeiro não, você volta para trás, ou na primeira dificuldade, você nunca vai conseguir. E eu estou aprendendo todo dia, cada dia a gente aprende, entendeu? Você pode ter na certeza, eu estou aqui hoje, nesse podcast aqui com você, porque foi Deus, né? Primeiramente, foi Deus que marcou isso aqui, tudo aqui, organizou tudo, eu não tenho sombra de dúvida disso, mas é porque eu levo a sério. Não sei se você percebeu, horário e tudo, entendeu? Sim. Marcou, a gente tem que chegar naquele horário, meu irmão. Porque eu falo sempre, a pontualidade é o termômetro que mede o caráter. Então, uma das coisas que marca também
é o compromisso, você marcou, você assumir teu horário, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho um horário de entrar no trabalho, né? As pessoas que trabalham, mas você não fica preocupado com o horário da saída, não. Lembre que, independente de qualquer que seja o seu trabalho, é um aprendizado, é uma escola para você. Você pode ser, hoje você pode estar sendo um empregado e amanhã você está sendo patrão, patroa do seu próprio negócio. Ricardo, eu agradeço você. Peço a Deus sempre nas minhas orações por você, pela sua mãe, pela sua família, para Deus abençoar grandiosamente. Você é um guerreiro, você entendeu? E mais uma vez aqui eu quero aproveitar essa oportunidade, fazer um apelo às pessoas, às autoridades, principalmente às autoridades. Fiscalize mais as pessoas que são condutoras de veículos motorizados, seja motos, seja carros, para ver realmente se estão com habilitação, se não estão embriagadas, porque a gente vê relatos de acidentes que poderiam ser evitados, né? E, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Deus lhe abençoe. E lembrando sempre, por onde Deus passa, nada embaraça, meu irmão. É verdade. Tamo junto sempre. Valeu, meu querido. Eu que agradeço, Isaac, por ter vindo aqui hoje, Valeu. a brilhantar nosso programa com a sua presença. Maravilha, gente. 11h04 aqui no programa Ricardo Guimarães. Eu vou tocar aqui uma música para meu amigo Isaac para encerrar nosso bate-papo aqui. É da Damares, Diário de um Vencedor. É isso, música muito bonita, um hino muito bonito. E a gente encerra o nosso podcast de hoje com essa canção. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não sai daí não.